Beber vinho para emagrecer? Sempre que temos uma notícia envolvendo facilidades para o emagrecimento, temos que prestar muita atenção no seu conteúdo, na fonte e na interpretação dessas notícias, é claro. E se houver a presença de bebida alcoólica, como vinho, então, nem fale. E é sobre isso hoje que eu quero conversar um pouquinho aqui com você. Há um tempo atrás, houve uma interpretação errada envolvendo o consumo de vinho e atividade física. O estudo publicado demonstrava um efeito benéfico na função cardíaca e muscular, semelhante aos efeitos de 12 semanas de atividade física com a ingestão de 4 gramas por quilo de peso de resveratrol isolado e não de vinho. Lembrando que resveratrol é um antioxidante com muitos efeitos benéficos à saúde, presente, por exemplo, nos derivados da uva, o que inclui também o suco de uva. Então, olha só o que eu tenho a lhe dizer. Quanto ao estudo citado, não temos 4 gramas de resveratrol em uma taça de vinho, por exemplo. O estudo científico, neste caso, foi realizado com um antioxidante analisado isoladamente e ninguém tomou vinho durante o experimento. É bem diferente. Para terem uma ideia, vários estudos nós temos com vinhos brasileiros, né? Mas um estudo demonstrou diferentes concentrações de resveratrol, variando de 0,82 miligramas até 6 miligramas por litro, com um valor médio aí de 2 a 3 miligramas por litro. Lembra, no estudo citado foram 4 gramas por quilo de peso, é muita diferença. Temos também vários estudos com suco de uva e é muito interessante. Um grupo de triatletas consumiu 400 ml de suco de uva por 20 dias, sendo observado um melhor controle da glicemia e melhor atividade da insulina, o que é importante porque melhora a utilização de glicose pelo organismo, ocorre uma melhora da performance do atleta, além de uma melhora na sua capacidade circulatória, com uma maior produção de quê? Dióxido nítrico, que é um vasodilatador que nós temos. Tudo isso resultante de quê? Das fontes de resveratrol, tem relação com ácido nítrico. Assim, não estamos nos referindo ao vinho quando citamos nesses artigos, mas a capacidade principalmente o quê? Antioxidante dos derivados da uva, mesmo sabendo que o vinho, claro, contém resveratrol, nós sabemos disso, mas temos que ter sim muito cuidado com todas essas interpretações. E recentemente temos nos deparados também com outros estudos e com consumo de vinho e perda de peso, mas veja bem, preste atenção agora. Os pesquisadores demonstraram nesse estudo, por exemplo, que camundongos alimentados com uma dieta rica em gordura e que receberam uma dose de resveratrol em quantidades equivalentes a 350 gramas de frutas, que seria aí por volta de 2 a 3, 4 frutas por dia, ganharam cerca de 40% menos peso do que os camundongos que consumiram alimentação rica em gordura, mas sem resveratrol. Lembrando que o resveratrol é um antioxidante encontrado na maioria das frutas, mas principalmente nas frutas arroxeadas, avermelhadas, como por exemplo uva, mirtilo, morango, framboesa, maçãs, os berries. Mas o que será que levaria a essa situação, por exemplo? Os pesquisadores observaram que os polifenóis das frutas, incluindo, claro, aí novamente o resveratrol, aumenta a expressão do gene que vai aumentar a oxidação, a queima das gorduras alimentares para que o corpo não fique sobrecarregado. É interessante e faz sentido. Além disso, demonstraram também que uma enzima chamada AMPK, não precisa guardar esse nome, mas ela regula o metabolismo energético do corpo, estimulando a transição da gordura branca, onde os lipídios são armazenados como energia, para a gordura bege ativa, gorduras do nosso corpo, a qual queima a energia, ajudando a manter o corpo em equilíbrio e aí sim prevenir a obesidade e a disfunção metabólica, por exemplo. Enfim, os polifenóis como o resveratrol são bons, pois aumentam sim a oxidação da gordura para que não seja sobrecarregada. É bem interessante mesmo. Os pesquisadores sempre presumiram que haviam 2 tipos de gordura, a gordura branca e a gordura marrom, que queima lipídios
para produzir calor, mas já há alguns anos a gordura bege tem sido estudada e é o que os pesquisadores têm observado. O resveratrol pode aumentar essa conversão de gordura branca em gordura bege e quando você tem altas taxas nesse processo pode prevenir a obesidade. Já frente ao consumo de vinho, por exemplo, alto lá, temos também um estudo envolvendo aí mais de 19 mil mulheres, por 13 anos de segmento. E essas mulheres, o que observou? Onde demonstrou, que as mulheres que consumiram em média aí 30 gramas de etanol de álcool por dia, que equivaleria a 180 ml de vinho, ganharam menos peso, em média 1,5 kg, e tiveram menor risco de ficar com sobrepeso e obesidade quando comparadas às mulheres que não bebiam, que apresentaram até um ganho de peso aí quase de 4 quilos durante todo esse segmento aí de 13 anos. Mas veja bem, temos que tomar cuidado, como falei lá no início dessa conversa, com alguns possíveis vieses nos estudos e, neste caso, autorrelato do peso, por exemplo, com erros na sua classificação, a subnotificação ou não do consumo de álcool, até o fato do próprio estudo ser observacional e que já tem as suas limitações. Tomar vinho para emagrecer? Talvez não seja o caminho, porém pode sim fazer parte de uma alimentação equilibrada frente à rotina individualizada de cada um. Isso é importante. Todas as referências citadas neste vídeo estão aqui no descritivo. Vale a pena até dar uma pesquisadinha. Espero que tenha gostado dessa explicação e se gostou, dê um like, compartilhe com os amigos e tchim tchim aí a nossa saúde. Um grande beijo!